E aí galera, aqui quem fala é o RDR Sam. Estou de volta, né? Andei aí sumido aqui do YouTube, mas não do jogo, estava jogando aí de maneira bem acirrada aqui o nosso querido Yu-Gi-Oh! RPG Online. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí um deck muito bacana para vocês, pessoal. Como vocês podem perceber aqui no meu perfil, eu andei conquistando alguns torneios, né, aqui no nosso querido jogo. E inclusive a gente já pode estar observando aqui os troféus, né, que eu tenho na minha conta. E a gente teve inclusive uma alteração no ícone, né, aqui no troféu do Torneio Relâmpago. A gente teve essa mudança agora há pouquinho, né? Hoje é dia 31, domingo. E essa mudança acabou de entrar no jogo, inclusive parabéns, o novo troféu é bem mais bonito do que o anterior. Acredito que eles estejam aí pensando numa repaginação nos troféus, né? Porque realmente os troféus mais novos estão bem mais bonitos do que os mais antigos. E aí a gente já teve a primeira mudança aqui no Relâmpago, realmente muito boa a mudança. Então, galera, esse deck que eu vou trazer pra vocês, em basicamente 24 horas, ele ganhou um troféu Relâmpago pra minha conta, né? Que é esse, um desses dois. Esse aqui, o oitavo, que foi o último, né? O último torneio relâmpago, o oitavo. E simplesmente um Grandmaster, que é um dos troféus, né? Um dos torneios mais queridos aí e almejados pelos players do jogo, porque ele vem trazendo aí troféus exclusivos, né? Que no caso no jogo até então só eu tenho esse aqui no ouro, assim como o vencedor do primeiro, né? Que esse já foi o segundo torneio especial. Ele tem o do Exódia, que foi até o Kaito, que também é da CDZ, que ganhou. E, claro, tem também o de prata e o de bronze de ambos, né? Até agora a gente só teve dois torneios Grandmasters. E por que que esse Grandmaster é tão almejado, né? Tão desejado por todo mundo? O Grandmaster, além de ter um troféu bem mais bacana do que os demais, ele também é um torneio MD3, gente. Então a gente só passa de fase se a gente vencer o nosso adversário duas vezes. Então a gente termina sendo bem mais exigido. E o deck que eu vou apresentar para vocês ganhou, né? Dois torneios em sequência, em basicamente aí 24 horas. A gente venceu, né? O torneio Relâmpago com ele e também o segundo Grandmaster, como vocês podem ver aqui na aba de torneios. Inclusive o jogo foi remodelado, agora a gente tem acesso aqui ao Random Duel, torneios e Coliseu aqui por cima. E também a gente tem essa aba aqui que pode ser recolhida ou explorada, né? Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Sobre os torneios vocês podem ver aqui quem ganhou, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, tem todo o histórico, mas o vídeo, o intuito não é esse. O intuito do vídeo é mostrar o deck. Então vamos direto para isso. Lembrando, pessoal, nos torneios a gente tem banlist, né? Algumas cartas elas são proibidas, limitadas ou semi-limitadas. E isso faz muita diferença quando a gente vai montar o deck. Esse deck aqui, ele é o deck de torneio, então a gente tem várias cartas fora, né? Como por exemplo o Poste da Ganância, Rajei, que nada disso entra em torneio. A gente tem que pensar muito mais aí quando vai montar o deck. O deck que venceu o torneio Relâmpago, ele é esse aqui, tal qual, tá certo? E o deck que venceu o torneio Grandmaster, ele tem apenas uma alteração. Por que que tem essa alteração? Porque no torneio Grandmaster, o monstro que renasce estava banido. Então eu não utilizei ele. O que que eu utilizei no lugar dele? Eu utilizei mais um jarro, tá certo? Ou seja, uma mudança bem simples. Tirei uma carta que estava proibida e adicionei mais um jarro, que é uma carta que me permite comprar uma carta, né? Que é para dar mais velocidade aí pro deck. Eu também não vou apenas mostrar o deck, eu vou explicar o motivo de cada uma dessas cartas estarem presentes. Eu acredito que isso é muito importante para entender a funcionalidade do deck. Vamos lá. Primeiramente, esses quatro dragões normais de nível 8, tá? De 8 estrelas. Por que que eles estão aqui? Recentemente a gente teve a introdução de uma carta no jogo, que é essa aqui, ó. O ritual avançado, tá certo? Que ela permite você fazer o ritual da sua mão utilizando um monstro normal, né? Ou mais de um monstro normal do seu deck. Então, esses monstros estando no meu deck me permite fazer o ritual utilizando esses dragões que estão lá no deck. Então, esse é o motivo inicial dos dragões estarem presentes no deck. Aí eu vou ter dois Demise e duas Ruína. Vamos lá aqui, que eu vou mostrando ao mesmo tempo que for mostrando o deck, eu vou mostrando para vocês na questão da loja. Aqui a gente tem os monstros, né, do fim do mundo, que no caso a Ruína, a Rainha, e o Demise e o Rei. Vamos lá os efeitos deles, né? A Ruína, ela tem o efeito de atacar novamente quando destrói um monstro, então ela vem para entrar no deck aí para dar counter, principalmente nos Gadget, que são monstros que ficam em grande quantidade normalmente no campo, e também o prata e o ouro, quando é destruído, puxa um outro. Então ela acaba limpando o campo todo do oponente. E o demais, ao pagar 2.000 pontos de vida, você destrói todas as cartas do campo. Então também ele é muito importante nesse deck aqui, ele me permitiu ganhar alguns duelos. Vamos lá, fora esses, né, que são os monstros principais para dar dano, né, para tirar HP do oponente nesse deck, a gente tem os monstros puxadores, que são muito importantes. Sem eles, acredito que esse deck ele não funcionaria bem. A gente tem, no total, 3 monstros puxadores. 2 deles têm efeitos únicos, né? O Pássaro Sônico puxa uma carta de ritual para a mão. E deixa eu mostrar aqui na loja que fica melhor. Vamos por partes, ó. O Senju, ele tem como efeito, ele pode trazer, né, ao ser invocado, um monstro ritual para a mão. Então, ele que traz os rituais para minha mão, normalmente. O Manju, ele tem como efeito puxar ou o monstro ou o ritual. O Manju é uma carta que você tem que utilizar de maneira mais inteligente. Por quê? Digamos que você tem os dois na mão e por algum motivo você usa o Manju primeiro. E você pode meio que acabar puxando um monstro. Isso vai te prejudicar. Ou então, se você tinha só o Manju na mão, usou e puxou um monstro, e inclusive, e no turno seguinte você puxa um Senju, aí você vai puxar um outro monstro, sendo que você poderia ter usado o Manju para puxar o ritual. Então, o que é que normalmente eu faço nos meus duelos? Eu tento dar uma segurada mais no Manju, porque o Manju ele tanto pode puxar o monstro como o ritual, né? E é esse o objetivo deles dois no deck. Aí a gente também tem o Pássaro Sônico, que o Pássaro Sônico ele tem um efeito de trazer apenas o ritual. Então também da mesma forma, se eu tenho o Sonic Burst na mão, né, o Pássaro Sônico, eu dou prioridade para usar ele logo, porque ele vai poder puxar apenas o ritual.
Agora que a gente já viu os puxadores, vamos entender algumas outras cartas que a gente tem no deck. Esse aqui, gente, esse aqui foi, na minha opinião, a carta que fez esse deck dar uma grande virada, né? O deck de ritual. O deck ritual ele já era utilizado no jogo, mas não assim de maneira mais competitiva. E com a chegada dessa carta, acredito que foi o que fez ele se tornar bem mais forte. Vamos lá pro efeito dela. Esse card é usado para invocar por invocação ritual qualquer um monstro de ritual. Você também deve enviar monstros normais, lembrando, tem que ser normal, não pode monstro de efeito, de seu deck para o cemitério, cuja soma dos níveis seja exatamente igual ao nível desse monstro. Vale ressaltar que ambos os meus rituais aqui, eles têm 8 estrelas. E o dragão branco e o dragão de 3 chifres também tem 8 estrelas. Então eles acabam aí sendo suficiente para invocar um desses rituais, tá certo? E para finalizar a questão das explicações das cartas, a gente vai ter essa aqui, ó, o Choro de Prata, tá certo? E como vocês podem observar, eu também utilizo 3. Qual que é o efeito dessa carta? Escolha um monstro normal, dragão, do seu cemitério e invoque o alvo por invocação especial. Você só pode ativar um Choro de Prata por turno. Já entenderam aí a lógica dessa carta, né? Eu ativo o ritual, invoco o meu monstro ritual e, devido a isso, eu mando um dragão do meu deck pro cemitério. Ao mesmo tempo, com o Choro de Prata na mão, eu consigo invocar esse dragão do cemitério pro campo. Ou seja, em um único turno eu coloco aí um monstro de 2.400 ou 2.300 de ataque, a depender de qual seja o ritual, e mais um dragão possivelmente se for o dragão branco, né, de 3.000 de ataque em campo. Então é um combo muito forte, tá certo? Além disso, eu vou ter os tufões para poder estar destruindo as traps inimigas, né, assim como essa carta, Heavy Storm, Trade-in, para evitar que a mão fique presa, né, porque se eu sair com o dragão branco na mão, ele não vai ter muita utilidade, então eu dependo da Trade-in para estar jogando esse monstro no cemitério. Aí a gente tem também as Call of Hunted, né, que é o chamado aqui, né, pra gente poder trazer também monstro do cemitério. O Jarro, que faz dar mais velocidade nesse deck. E por último, né, a Roar e a Wabuco, que são cartas que me deixam, como é que eu posso dizer assim, sem problema de perder o duelo naquele determinado turno, né? Se eu tenho um Roar Wabuco em campo, a não ser que o meu oponente consiga destruir com o tufão no meu turno, eu vou saber que eu não vou tomar dano no turno seguinte, né, no turno dele. Então é isso, gente, o deck é esse, como vocês podem ver aí, né, a gente teve um resultado muito bom com ele, e eu super indico aí quem quiser montar, né, a United aqui também, pessoal, ela tá aqui pra caso eu consiga invocar a ruína, equipar nela, né, pra poder dar muito dano, porque a ruína vai sair destruindo todos os monstros do oponente, então se ela tiver equipada, esse dano vai ser muito alto. E esse deck eu montei inicialmente com a proposta de jogar o Handle Duel, né, porque ele também é um deck muito bom para isso. Inclusive, eu vou até estar mostrando aqui para vocês, né, com o acréscimo das cartas limitadas e proibidas, o deck ficaria assim. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem experimentar o deck, né, fiquem à vontade aí para estar montando. E claro, bons duelos para todos.